exercício aí, abrindo sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 5 até o verso 8. E o texto da palavra do Senhor diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Amém? Vamos agora, desafiados por essa palavra, ter mais um momento de oração. Ó Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o motivo de estarmos aqui, e nós nos achegamos diante de Ti por causa do Senhor, por quem Tu és e sobre dele, da obra redentora na cruz do Calvário, que nos garante acesso à Tua presença, e pelo novo caminho nós nos achegamos com intrepidez e rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Suplicamos ao Santo Espírito de Deus que interceda por nós, porque não sabemos orar como convém. Mas, ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite, e cada um que está acompanhando esse culto, que o Senhor possa manter as mentes, os corações cativos à Tua direção, e que o Senhor possa ministrar os corações de cada um, e que possamos nos comprometer com essa obra de estarmos orando, intercedendo uns pelos outros, mas sobretudo rasgando nosso coração na presença do nosso Pai, com sinceridade, com temor, com tremor, com gratidão. Ó Deus, nos ajuda nessa noite a entendermos a Tua palavra e a vivermos por ela. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus, com a intercessão do Santo Espírito de Deus, ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. Amém. Queridos, veja, Jesus, esse momento aqui da história do ministério de Jesus tem começado seu ministério, e ele começa a arrebanhar os seus discípulos, e ele acaba sendo desafiado pelo momento a estar ministrando ali numa montanha, num monte. E ele começa a pregar naquele monte e ensina, traz vários ensinamentos preciosos nesse momento que é conhecido como Sermão do Monte, desde as Bem-aventuranças, capítulo 5, que a gente vai lá se estendendo até o capítulo 7. E nesse momento específico aqui, Jesus está trazendo uma referência e trazendo um ensinamento acerca de como é que os seus discípulos e aquelas pessoas eles deveriam orar. Na verdade, eu acho que, com todo data máxima venha, com todo respeito ao João Ferreira de Almeida, que fez a tradução e a essa organização dos capítulos e dos temas aí, dos títulos, eu acho que o título correto desse trecho não devia ser como se deve orar, mas como não se deve orar. Porque, na verdade, Jesus está mostrando como é que é o jeito errado de orar e como a gente não deve orar dessa forma. Jesus está revelando como é que os hipócritas oram. E ele diz que nós não devemos ser como os hipócritas. E, para nossa tristeza, e para minha tristeza, quando eu estava meditando sobre esse texto, especialmente ouvindo uma mensagem do pastor Heber Campos Júnior, como a gente acaba se identificando com a oração dos hipócritas, como nós precisamos aprender como orar. E eu quero rapidamente, até porque nós temos ainda mais momentos de oração nessa reunião, tentar
tentar esclarecer um pouco o que é que Jesus estava ensinando aqui, o que é que ele estava orientando aqui. Primeiro, ele disse que nós não devemos orar como os hipócritas, não devemos ser como os hipócritas quando nós estamos orando. A oração, ela é uma comunicação sincera do nosso coração com o coração de Deus. Eu vi isso uma vez numa palestra de encontro de jovens, e o palestrante estava falando sobre oração. Eu achei que isso ele exemplificava a oração. Um momento quando ele ia botar o filho dele para dormir muitas vezes, e que ele colocava o filho sobre o seu peito, né? E cheirando ali o cangote do filho, ele começava a conversar com ele, perguntando se ele tinha tomado banho, usado sabonete, e etc. E ele dizia que aquele momento ali em que o coração dele estava perto do coração do filho, e aquele era um momento que muitas vezes não se dizia uma palavra, mas que ali ele podia sentir que estava se comunicando com o filho, e ele exemplificava assim a oração. Eu achei isso bem interessante. E a oração tem que ser sincera. A oração, ela, na verdade, a oração segundo a vontade de Deus, se ela é segundo a vontade de Deus, ela nasce lá no coração do Pai, porque é segundo a vontade dele. E aí ele nos motiva a orar de acordo com a sua vontade, e a oração ela passa então pelos meios de intercessão aí do Espírito Santo, a advocacia celestial do Filho, para chegar de volta no trono. E por isso nós não podemos ser hipócritas quando nós oramos. Nós podemos orar de qualquer jeito, orar que o nosso objetivo não seja de fato de abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração diante de Deus e usar de sinceridade para com Ele. E Jesus está ensinando isso, que nós não devemos ser como hipócritas. E Ele vai dizer meio que por que é que ele diz que precisa ensinar isso. Porque os hipócritas, na verdade, gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então a primeira orientação que ele dá aqui é que nós não devemos orar para ser vistos. O objetivo da nossa oração não é ser visto. Cabe, obviamente, aqui uma ressalva de que Jesus não está fazendo uma crítica específica à postura da oração. Então quer dizer que a gente não deve orar em pé. Então eu já pequei aqui na primeira oração que eu fiz depois da leitura do texto, porque eu orei em pé, porque estou na frente da igreja. Mas me parece então que não é essa a intenção primeira aqui, de falar da postura. A gente tem exemplos de oração em pé, de pessoas que olhavam para os céus e oravam. Temos exemplos de pessoas que oravam de joelho na palavra do Senhor. E temos pessoas que, enfim, não é a postura que recomenda a nossa oração que vai fazer com que a nossa oração esteja da forma ou do modo como Jesus está ensinando aqui. Mas como um esclarecimento a mais, como um aprofundamento dessa ideia de que não é a postura, ele diz que essas pessoas elas oram de pé, mas não porque orar de pé seja uma postura correta, ou de joelho, enfim. E tem pessoas que dizem, não, ora de joelho, que de joelho é melhor. Tem até uma música que diz, né, de joelho é melhor, mas não é a postura, mas sim porque essas pessoas elas oram de pé nas sinagogas e nos cantos das praças, aqui a palavra é realmente em lugares públicos, para serem vistos dos homens. E eu acho que a ideia que Jesus quer passar em relação a essa primeira orientação é de que nós nos equivocamos quando nossa intenção na oração é dar satisfação para os outros, é ser visto pelos outros. Eu acho que nunca nós fomos tão provados em relação a essa questão de ser visto como nos dias de hoje, né? Eu às vezes pareço alguém que um apologeta contra as redes sociais, né? Às vezes quando eu estou aqui eu estou cutucando, falando sobre Instagram, sobre Facebook, sobre WhatsApp, mas as redes sociais estão aí para provar como nós somos tentados a fazer as coisas para ser visto pelos outros. E tudo o que nós fazemos hoje, tudo que nós experimentamos hoje tem uma preocupação em relação a isso. Então, você viaja para um lugar e antes de contemplar e de se maravilhar e de louvar a Deus por estar ali,
apreciar e aproveitar, você tem que registrar, para mostrar às pessoas que você esteve naquele lugar. Você vai comer num restaurante, ou mesmo em casa, e preparar uma comida diferente, você tem que tirar a foto para mostrar às pessoas que você fez aquela comida, que você está comendo aquilo ali. Como se tivesse a necessidade de dar satisfação aos outros. Você faz qualquer outra coisa que você faça, ou que você veja, você tem a necessidade de registrar ali, hoje pela facilidade da informática ou da internet, e de ter essa preocupação de dar essa satisfação aos outros. E Jesus está dizendo: olha, quando vocês orarem, não se preocupe com os outros, não se preocupe em dar satisfação para os outros. Meus irmãos, como nós, da mesma forma que somos tentados na nossa vida cotidiana a viver para dar satisfação aos outros, a gente também, na nossa vida devocional e na nossa prática espiritual, na nossa relação com Deus, nós temos essa mesma tentação de querer viver para dar satisfação aos outros, vir para a igreja para dar satisfação às pessoas que você está vindo para a igreja, ou ir para a reunião de oração, ou orar para dar satisfação aos outros. Porque talvez elas tenham pedido para você orar por ela, e você pediu e você está ali constrangido, você tem que orar para agradar essas pessoas. Ou todas as vezes então que nós fazemos qualquer coisa, e aqui especificamente a oração, pensando nas pessoas e não em Deus, nós estamos orando de forma equivocada. É isso que Jesus está tentando ensinar a gente, de que quando nós orarmos, por mais que você se preocupe com o outro, por mais que você tenha um carinho com o outro, você não ora, não é por causa da outra pessoa, para dar satisfação a ninguém, ou você ora é por causa do Senhor, você ora é porque você está falando com Deus Todo-Poderoso, é porque Ele colocou esse desejo no seu coração, é porque é a vontade dEle que precisa ser manifesta e satisfeita, e é a glória dEle que deve ser revelada nesse ato. Então Jesus está ensinando: olha, quando vocês orarem, não se preocupem em ser vistos pelos homens. Isso traz muito, fala muito para nós, especialmente, quando a gente, por causa dessa questão de orar em secreto, às vezes a gente chama um irmão para orar, um adolescente, um jovem para orar, aí ele diz: não quero orar não, né? Não quero orar não. Não, deixa que eu oro em secreto, porque meu pai que vem em secreto me recompensa. Mas não é isso que Jesus está falando, não. Se nós não devemos nos importar com os outros, se nós não oramos para os outros, não importa se você ora ajoelhado no seu quarto, sozinho, no recôndito da sua solitude, ou se você ora para 1 milhão de pessoas, à frente da igreja de 60 pessoas, nossa metade da nossa capacidade, nós estamos respeitando as normas de segurança, ou se você ora para um estádio de futebol, com 60 mil pessoas. Não importa, porque você não está orando para as pessoas, você está falando com Deus. Então, não cabe essa desculpa muitas vezes que nós criamos. E acho que até que nós precisamos, eu pensando sobre isso, eu digo: rapaz, quando eu estiver ensinando a EBD ou dirigindo o culto à noite, acho que vou começar a botar as pessoas para orar, né? Para que elas possam exercitar essa ferramenta tremenda que Deus colocou para nós, que é a oração. E Jesus continua ensinando, dizendo que além de não orarmos para ser visto pelos homens, nós também, quando orarmos, versículo 6, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E aqui mais uma vez cabe uma observação de que Jesus não está criticando aqui a oração congregacional, a oração que nós fazemos juntos, a oração que nós fazemos em público. Nós temos exemplos na Bíblia de orações assim. O momento da inauguração do templo, que me recorda agora, Salomão faz uma oração belíssima, os apóstolos orando no próprio evento de Pentecostes, ali é um momento público de oração, tanto que as pessoas que escutam aquela oração dizem assim que eles estão embriagados. Enfim,
Não me parece ser aqui a crítica, o fato de estar da oração ser em público ou ser apenas uma oração feita entre você e Deus. Mas há de se considerar de que nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. A oração ela se presta a isso também, a nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. Além da leitura da palavra de Deus, de conhecermos a sua vontade, nós desfrutarmos da sua presença, nós conversarmos com Ele. E me parece, eu vi isso, eu não sei se foi no sermão do pastor Heber Campos, não me recordo de quem falou isso, mas eu ouvi essa frase de que quando a gente ora mais em público do que em secreto, tem alguma coisa que está errada, nós estamos desenvolvendo menos intimidade. E Jesus é um grande exemplo de oração a sós. Ele muitas vezes despachava os discípulos para ir orar sozinho no monte, ficava a madrugada no monte lá orando, falando, porque ele precisava de buscar a presença de Deus para enfrentar o dia seguinte, para enfrentar os desafios que ele tinha, ou simplesmente para desfrutar da presença do Senhor. E nós precisamos então, meus irmãos, não podemos reservar, nós podemos separar apenas os momentos em grupo para estarmos orando. Porque tem reunião de oração, aí eu vou orar com a igreja. Porque é o momento das refeições, eu vou orar com a minha família. Você tem que ter o seu momento de oração com Deus, sim. Ainda que você experimente de momentos como esse, de oração congregacional, de momentos de oração com a sua família, e você deve orar sim, por exemplo, para os seus filhos e para o crescimento de oração, da família em oração, mas você tem que ter o seu momento de oração. Você tem que ter o seu momento com Deus, o momento de estar na sua presença, de colocar a sua súplica diante dele, de lançar a sua ansiedade, ou de simplesmente curtir a presença do Deus soberano todo-poderoso. E ele continua ainda ensinando, aí diz o versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Veja, aqui algumas coisas que a gente tem que considerar. É que, como nós nos parecemos com os gentios, aqui, quando Jesus está ensinando sobre isso, ele fala que aqui a orientação básica é que a gente não pode presumir que pelo que a gente muito fala ou pelo que a gente repete muito, a gente vai ser ouvido. A gente está pedindo pela cura de um irmão, uma irmã que está com um problema de saúde grave, então todo mundo orando, e vamos fazer aquela corrente de oração que todo mundo orando junto, parece lá slogan lá do meu trabalho, junto nós somos mais fortes. Então todo mundo orando e repetindo a oração, a gente vai ser ouvido, Deus vai ouvir e vai responder. Não, meus irmãos, não presuma, isso é presunção equivocada, presumir que pela repetição do que a gente faz, pelo muito que a gente ora, a gente vai ser ouvido. E aqui cabe também uma observação de que Jesus não está condenando o fato de você repetir pedidos e orações. Eu digo pedidos sim porque às vezes a gente também, e já passando para a oração dominical, quando a gente está estudando sobre oração, a gente diz, não, a gente não deve pedir, a gente deve agradecer a Deus. É lógico que toda a oração, ela pelo próprio exemplo do Pai Nosso, ela é um momento de adoração a Deus. Mas na oração do Pai Nosso nós temos 4 pedidos e nenhum agradecimento. Então a gente tem que pedir mesmo. E muitas vezes a gente repete o pedido. Exemplo, Jesus no Getsêmani. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E depois ele em agonia ora de novo, Pai, afasta de mim esse cálice. Paulo, escrevendo a respeito do seu espinho na carne, mensageiro do diabo para lhes bofetear, ele pediu quantas vezes a Deus? 3 vezes ele repetiu, primeira vez, segunda vez, repetiu, terceira vez. Então, me parece que não é a questão, a proibição aqui não está na condenação de se repetir pedidos ou orações. Mas, especificamente em relação aos gentios, havia uma crença de que se você
balbuciasse ali algumas palavras repetidamente, e eles acreditavam, com base na magia, que os deuses iriam conceder prosperidade e tal. Eu acho que isso meio que entrou na igreja, essa crença grego-romana lá, entrou na igreja em determinado período da história, que eu lembro que eu participava de reuniões de oração, não sei se participou desse tempo, mas eu participava de reuniões de oração, que a gente vinha todo mundo para frente, ficava todo mundo de joelho, e a gente começava a repetir. Eu era louco para falar em línguas, eu queria demais falar em línguas, eu dizia, meu Deus, me dá esse dom, eu queria falar em língua demais, achava que quem falava em língua era muito espiritual, e parecia que eu estava na igreja de Corinto, né? E eu começava, e quando começava a oração, que me chamava para frente, ficar de joelho, eu começava a repetir, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, enrolava a língua para ver se saía alguma coisa, e eu acho que Deus ficava balançando a cabeça assim para mim, ei, menino tolo, ai, que fica orando como um gentil, você pode orar de outra forma, Jesus morreu na cruz, o teu acesso, você pode pelo sangue de Cristo Jesus entrar com intrepidez na minha presença, e você fica aí repetindo palavra, e meio que a gente às vezes acredita nisso também, acaba se equivocando na forma de orar, ou porque a gente acha que pelo muito orar, a união faz a força na oração, ou pelo muito repetir, nós seremos ouvidos por Deus. Agostinho tem uma frase muito interessante, ele diz assim que os gentios empenham-se em exercitar a língua, em vez de purificar o coração. Agostinho, sensacional. É necessário entender também que não há uma proibição de orações longas. Não, eu realmente estou perdido. É porque Deus sabe, é testemunho que eu não sei falar pouco, nem nas orações. E ele não tá, quando ele fala que os gentios fazem longas orações, ele não está necessariamente dizendo que suas orações têm que ser curtas. E é bom que seja objetivo diante de Deus. Deus sabe o que você vai pedir antes que você pense em pedir. É isso que Jesus está ensinando. Mas não há uma proibição necessariamente de que as orações não devam ser longas. Lembrem que Jesus no Getsêmani também, um outro exemplo de oração, Jesus chama os discípulos para orarem e chama Pedro, Tiago e João, e ele começa a orar e ele percebe que eles estão dormindo, eles estão cochilando. Aí ele chega lá e fala, vocês não conseguiram orar nem uma hora comigo? Então, uma hora, se não fosse assim, a gente não fazia vigília, né? Não é que tem que ser oração curtinha, não pode ser oração longa, mas não é que a oração longa vai te recomendar para ser ouvido diante de Deus. O repetir e o falar muito, pensando que o muito falar nos fará ser ouvidos, é um equívoco. E aqui, trazendo para a nossa realidade pessoal, e quando meditava e também ouvindo esse sermão do pastor Heber, eu percebi o quanto eu sou infantil nas orações. Elisa é minha filha mais nova, para aqueles que não sabem, não conhecem, ela tem 6 anos, e ela, quando quer uma coisa, ela começa a repetir, a falar, ela fala, a gente está sentado na mesa, do lado dela, a gente está a 50, o meu ouvido está a 50 centímetros dos lábios dela. Mas ela começa a falar e repetir o que ela está pedindo. Pai, olha, não sei o que, pai, e as palavras pai e mãe, a gente diz lá em casa que se a gente recebesse 50 centavos ou R$1 por cada vez que elas são evocadas dentro de casa, nós não precisaríamos trabalhar. Mas ela fica repetindo o pedido e até se acostumou a fazer isso, começar a falar sem prestar atenção se nós estamos atentos a ela, e até que ela se convence de que nós ouvimos o que ela pediu e nós entendemos o que ela estava dizendo ou pedindo. E pensando em Elisa, em Emanuel, e pensando no que Jesus ensinou, a gente chega à conclusão, ou eu cheguei à conclusão, do quanto eu sou imaturo na forma de orar, porque a repetição, essa repetição de a gente está do lado e diz, minha filha, papai está ouvindo, eu posso não estar olhando para você, mas eu estou ouvindo, eu estou escutando a sua mensagem, a sua palavra. Então, nós fazemos da mesma forma com Deus, nós muitas vezes repetimos. Perceba que a gente tem
até um jeito decorado de começar e terminar nossas orações, não é? A gente começa, né? Senhor Deus, nosso Pai, o amado Deus. E a gente decorou aquela forma e criou esse ritual, terminando com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. A gente nem está nem pensando nos nossos pecados e muito menos sabe por que a gente está orando em nome de Jesus. Mas nós repetimos porque nós somos infantis o suficiente para achar que talvez a gente nessa forma, ou nesse formato, ou repetindo, ou falando assim, Jesus ou Deus vai ouvir a nossa oração. Aí eu imaginei assim que a gente, diante de uma pessoa bem importante, talvez o presidente das maiores potências mundiais, Estados Unidos, China, sei lá, ou diante de um grande cientista, um cara que tem um grande conhecimento, e aí se você pudesse conviver com ele todo dia, aí você chega diante dele e você fala a mesmíssima coisa todo dia você saúda ele da mesma forma e você fala a mesma coisa para ele, ou pede a mesma coisa. O que é que isso revelaria? Isso revelaria muito provavelmente que você não tem intimidade nenhuma com essa pessoa, que você não tem maturidade suficiente para aprender com aquele convívio, para desfrutar daquilo que aquela pessoa sabe, daquilo que ela representa, daquilo que ela é. E é mais ou menos isso que acontece conosco, as nossas orações. E Jesus está ensinando, vocês não sejam como gentios, não façam isso. E ele termina dizendo, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Nosso Pai sabe o que nós temos necessidade. Tem um livro que nós usávamos no discipulado, que chamava assim, é um título muito sugestivo, se Deus já sabe, por que orar? Né? Essa é uma questão interessante que o crente precisa responder. Se Deus já sabe o que a gente vai pedir, se Ele conhece a palavra antes que ela seja formada na nossa boca, nesse processamento do nosso coração, cérebro, para sair pela língua, por que a gente tem que orar? A oração, na verdade, não é uma necessidade para Deus, diferente dos deuses gregos, né, tal, que quando as pessoas deixavam de acreditar neles, eles ficavam fracos e tudo mais. Deus não precisa das nossas orações. A oração é um ato de obediência à palavra de Deus, porque nós devemos orar sem cessar. A oração é uma oportunidade que nós temos de crescer na presença de Deus, na intimidade com Ele, em piedade. E a oração é um exercício para amadurecer a nossa fé. A oração é um exercício, porque quando nós oramos segundo a vontade de Deus, nós reconhecemos que o plano que Deus traçou para a nossa vida, o plano que Deus traçou para a humanidade, mesmo passando por quase 2 anos de pandemia, o que quer que esteja acontecendo, diante da soberana vontade de Deus, Ele tem a melhor resposta que contemple as nossas reais necessidades. Então, terminando, meus irmãos, finalmente, eu gostaria de dizer, para finalizar, que você pode tentar orar, depois de tudo que nós falamos aqui, tentar orar sem ser visto pelos homens. Você pode tentar orar pouco, objetivamente, sem repetições, se esforçar até para ter mais tempo a sós de oração com Deus. E você pode até tentar orar com essa consciência de que Ele já sabe o que você vai pedir, que Ele tem o que você realmente necessita, mas você só vai conseguir orar de fato se você for aceito diante dele por meio de Jesus Cristo. Jesus é o único modo não é a forma que nós oramos, em pé, de joelhos, não é a quantidade de palavras que nós falamos, não é nada disso recomenda a nossa oração diante do Pai, mas a obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. A sua vida, a sua obra aqui nessa terra, a sua morte na cruz, satisfazendo as exigências do Pai, as exigências de santidade, de justiça, através do seu sangue precioso derramado na cruz, abre para nós esse novo e vivo caminho de acesso ao Pai, nos garantindo que Ele nos ouve. Ele nos ouve. A questão é, você tem essa certeza?
você tem essa segurança de que aquilo que você fala é aceito por Ele, porque você foi lavado por esse sangue precioso de Jesus Cristo. Então, busque intimidade com Ele. Não se contente a orar como gentios, mas ore na presença de Deus, buscando conhecê-lo mais e mais, sabendo que Ele conhece as suas necessidades antes que vocês possam pedir a Ele. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, desafiados por essa Tua palavra, Pai, nós queremos reconhecer, Senhor, que temos feito da oração muitas vezes algo tão mecânico, tão pouco importante para nós. Ó Senhor, nós nos recolhemos, Senhor, na nossa insignificância, Senhor, no nosso pecado, na nossa incapacidade de saber orar como convém, Senhor, de uma forma que te alegre, que alegre o teu coração, que nos dê mais intimidade contigo. Perdoa, pois, Senhor, a nossa estupidez, o fato de nos acostumarmos com esse rito da oração, a forma como nós repetimos, muitas vezes de forma tão mecânica. Senhor, nós te rendemos graça, glória, louvor por Jesus Cristo, que nos concede acesso à Tua presença, Senhor. E nos achegamos a Ti com ousadia, Senhor, com intrepidez, por causa dos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Concede a esses irmãos que estão participando hoje da reunião a oportunidade, Senhor, de reavaliarem a sua vida devocional, sua vida de oração, a Te buscarem mais e mais, Senhor, com intimidade. Ó Deus, buscando crescer em piedade, em comunhão contigo. Recebe também as nossas súplicas nessa noite, Senhor, porque o Senhor sabe o que nós realmente precisamos, o Senhor tem a resposta certa para as nossas orações. Ensina-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a recebermos de Ti, a sermos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado e tem feito para nós. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão nessa noite, Senhor, pela Tua palavra, e por tudo que o Senhor tem feito e tem sido, em nome de Jesus, o nosso mediador. Amém. Amém.